E a gente segue falando de mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro. E de acordo com o IBGE, apesar do aumento, este é o menor índice registrado para o período desde o início da série histórica. Ao todo, 7.200.000 indivíduos estão sem emprego no país, um crescimento de 5,3% na comparação com o trimestre anterior. E existe uma justificativa muito clara para esse resultado, inclusive, Mônica, que é as demissões, que são as demissões que geralmente acontecem no começo do ano. Contrata-se muito no final do ano, nos empregos temporários. Início de ano, muitas dessas vagas precisam ser fechadas, daí as demissões acontecerem e a gente tem esse reflexo na taxa de desemprego. A taxa subiu em relação ao trimestre anterior. Ela continua baixa. Quando você analisa a taxa em relação a um ano atrás, ela caiu. E, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que é um equilíbrio. A Thaís estava comentando aí que precisa ter regra, precisa ter controle, mas um equilíbrio precisa ser atingido entre você manter o emprego, você manter a economia aquecida e funcionando, e a gente entender que se a gente não esfriar a economia, se não enxugar a economia, a gente não consegue baixar juros, e aí a gente não consegue entrar num patamar normal de funcionamento. A taxa de juros do jeito que está aumenta a dívida pública, é um ciclo vicioso muito ruim. Então, sem sacrificar emprego, sem perder o olhar do social, de que as pessoas precisam trabalhar, e isso que nós estamos vendo é que isso está estabilizado, é um bom sinal de que, ao mesmo tempo, a gente possa estar tendo aí uma taxa que oscila sem que haja queda real, mas que ela dê um patamar de estabilidade para que a gente possa começar a falar em baixar a taxa de juros. Eu bato nessa tecla o tempo todo, mas é fundamental e é hoje a meta mais importante que a gente precisa. Não adianta achar que é com regra que você vai aumentar emprego. Nós temos lá em Brasília hoje a discussão do 6x1, lá da PEC, para reduzir a carga horária. Assim, é achar que na canetada se resolve e se dá direitos e esquecer o que eu falei no começo do programa. A lei da oferta e da procura funciona, as leis de mercado e as leis da economia funcionam, basta estudar um pouquinho e não adianta fazer regra dizendo essa lei não funciona mais, é igual a lei da gravidade. Não adianta escrever no Congresso Nacional, elas continuam valendo. Então, para que haja emprego, é preciso que haja investimento, é preciso que haja desenvolvimento. E esse mercado aquecido, e aí eu vou retomar a citação que eu fiz de Luiz Marinho, Eliana, aponta até para uma das justificativas do próprio Banco Central para que haja essa tendência de aumento da taxa básica de juros. Não pelo fato em si só, apenas de que o mercado está aquecido, que a taxa de desemprego está num patamar mais baixo, olhando para os últimos anos, mas que isso atrelado ao momento econômico do país, isso preocupa porque força a uma atitude como essa pelo Banco Central. Temos uma demanda muito aquecida para um país que não está preparado para lidar com essa demanda. Essa é a visão do Banco Central. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, hoje eu ouvi o Samidana falar uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte, que o último... Eu até anotei, o último elo do empresário é dispensar o funcionário, porque acaba gerando custos para a empresa. Então, quando a gente fala numa taxa de desemprego um pouco menor, apesar do trimestre passado e tudo mais, na verdade, nós estamos aqui segurando um outro gasto que o empresário tem, que o empresário precisa segurar, porque senão ele não aguenta todos os encargos que nós temos aí. Então, eu vejo assim, existe a taxa de desemprego que é baixa, mas não tão baixa porque cresceu, né? E até que ponto nós vamos aguentar tudo isso? Não sei. Ellen, e aí? Até que ponto isso é real, né? Sim. Porque a gente tem uma taxa de desemprego baixa com uma produtividade que não cresce há décadas no país. Uma renda que só aumenta. A renda está aumentando, mas aí até a gente já fez esse comentário, porque a renda, de fato, está aumentando. O brasileiro está... Só que o brasileiro não está sentindo isso no bolso. Porque é aquela história, né? Se você pagava 8 na dúzia dos ovos, você está pagando 16. Então, não adianta você estar ganhando mais, mas está gastando muito mais e com coisas que te fazem realmente sentir. E aí existe um efeito psicológico muito... Porque o que a gente lembra, o que o nosso cérebro consegue lembrar é isso. Eu pagava 8, estou pagando 16. É essa comparação do que mexe. Então... É muito difícil você explicar que os tempos... ok, a taxa de desemprego ela está menor.
olha, tem mais gente empregada, a renda está maior. Mas como que você explica isso se o carrinho está mais vazio, né? E como que você sustenta isso se a produtividade do brasileiro não cresce há décadas? É muito difícil sustentar. É por isso que os economistas batem nessa tecla, né? De que, sim, os números estão positivos, mas a gente não sabe por quanto tempo a gente sustenta isso. A gente já viveu um período de números positivos que depois caiu numa grande recessão. E não faz muito tempo isso, né? Então, essa é a grande questão. Ou você faz um bom ajuste fiscal, ou você ou faz um bom ajuste fiscal e investe em aumentar a produtividade, ou isso não é sustentável. Thaís. Não, eu concordo com o que a Ellen falou, mas a questão da não produtividade tem tudo a ver com a não garantia de direitos. Tem tudo a ver com um trabalho informal e precarizado. Uma pessoa que está trabalhando em situações precárias não produz. Então, esses números, apesar de a taxa de desemprego aumentou, mas ainda continua baixa, qual emprego? Informal? Uberizado? Então, por que não existe produtividade? Porque nos países desenvolvidos já está muito claro como faz para as pessoas produzirem. É com direitos e garantias. Então, quando a gente busca, né, não é o retorno da CLT antes da reforma trabalhista que o Temer destruiu, né, os direitos do trabalhador. Mas a verdade é que se você não coloca regras mínimas, a gente vai viver num país onde se escraviza as pessoas e está tudo bem. Porque a gente está vendo trabalho escravo até hoje. Então, assim, como pensar num país que não vai garantir questões mínimas de saúde e segurança dos trabalhadores e pensar numa produtividade totalmente baseada na precarização? Então, essa é a minha crítica em relação a essas questões. Então, tudo bem, o desemprego está baixo, mas qual emprego? E de que forma esse atual governo tem atuado para fazer frente com essas críticas que você apontou para a gente agora? Eu esperava muito mais, até por ser um governo de esquerda, né, dirigido por pessoas do movimento sindical. Então, eu esperava muito do Marinho, esperava muito do Lula, porque, assim, é um discurso de décadas que não estão sendo... A primeira coisa que eu imaginei, retroagir em relação à reforma trabalhista. A legislação trabalhista do país acabou com a reforma trabalhista. Sim, foi uma promessa de campanha que não foi cumprida e que não melhorou a vida do trabalhador. Porque essa ideia de que para o mercado é muito bom a modernidade, pergunte para um trabalhador chão de fábrica se ele quer ser CLT e se ele quer receber o fundo de garantia ultrapassado ou se ele quer um trabalho uberizado, onde hoje alguém chama e amanhã ele não tem trabalho, porque ele não sabe se ele vai comer. Né? Então, a questão é, esperava-se muito desse governo em relação a essa questão dos direitos mínimos e das garantias mínimas. O Brasil ficou 2 vezes na lista suja da OIT, né, que a gente fala, e com a reforma foi um dos momentos que se entendeu que existiu um descumprimento dos combinados internacionais com os órgãos que protegem o trabalhador. Então, infelizmente, eu não tenho a solução, mas com certeza começaria com a revogação da reforma trabalhista que destruiu o direito do trabalhador no nosso país. A pergunta da Thaís faz todo sentido, mas, ao mesmo tempo, se você perguntar para um trabalhador que está desempregado e que não tem nenhuma perspectiva, se ele prefere um trabalho uberizado e ser chamado de vez em quando, ele vai preferir. O problema é que nós, no Brasil, não estamos numa situação de discutir vamos ter pleno emprego com plenos direitos para todo mundo. Não, se a gente começar a ter engessamento de relações e ter excesso de exigências, você aí que está assistindo que já teve uma empresinha sabe que chega um momento em que ou você demite alguém ou você quebra, fecha e aí demite todos. E essa é a nossa realidade. Então, eu também entendo que é importante que haja direitos, que haja proteção. Acho que a gente tem que discutir o Uber, como é que faz para esses caras, quando tem um problema, terem algum tipo de garantia, de reserva, de proteção. Agora, transformar uma relação que é muito clara e que não é CLT e dizer, não, agora a gente precisa colocar as regras da CLT, é uma discussão que vai além e que é complicada. E aí, mais uma vez, né, Thaís? É uma discussão que vira ideológica, que vira uma discussão de torcidas e sai do ambiente da técnica e entender o que acontece no mundo. Quanto ao governo atual, ele decepcionou muito, não só quem queria mudanças trabalhistas, quem queria inclusão, quem queria mulheres empoderadas. Está explicado por que a taxa está tão baixa de aprovação, inclusive entre quem votou nele.